Muito boa noite a todos aqui presentes. Antecipadamente agradecer a todos vocês que estão se dispondo do seu tempo para que venham assistir a palestra proferida pelo professor Takashi Yamauchi, onde nós temos o terceiro setor mostrando da importância que ele tem na área de saúde. Agradecer aos nossos internautas que estão agora nos acompanhando pelo Brasil afora, mas também é um momento de agradecimento. Eu queria agradecer à doutora Fabiola por nos ceder gentilmente aqui a IPMED, e daqui a pouco ela vai saber usar um pouco da palavra, e nos ceder esse espaço para a realização desse evento. Nós queremos agradecer ao doutor Ronaldo, representando aqui a Propel, que também hoje é uma instituição do terceiro setor, focada na área de saúde. Eu queria fazer o registro do doutor Bernard, que hoje vem representando o Conselho Regional de Medicina. Nós nos sentimos honrados, doutor Bernard, com a sua presença, porque entendemos que o Conselho Regional de Medicina, como órgão oficial representativo dessa área, aqui se faz presente. Queria agradecer também aos nossos colaboradores e patrocinadores, CGAM, como eu já falei, IPMED, Propel, o Instituto Amazônia também, e das boas-vindas a todos vocês. Antes, porém, eu gostaria de passar a palavra à doutora Fabiola para que ela pudesse comentar um pouco da importância e do trabalho que é realizado pela IPMED. Obrigada, doutor Rafael. Boa noite a todos. Obrigada pela presença e pelo espaço. Então, eu vou aqui pedir a permissão para, em nome do doutor Bernard, cumprimentar, fazer a referência, né, aqui à presença do CRM aqui, em nome dele, cumprimentar a todos os presentes e falar um pouco da IPMED. Na verdade, do Grupo AFIA, ao qual a IPMED faz parte, né? O Grupo AFIA, ele é o maior grupo de educação, saúde e tecnologia do nosso país, né? Educação médica, da qual a IPMED faz parte. E nós temos esse compromisso com todos aqueles que têm a medicina por vocação de contribuir com essas organizações e com esses profissionais. E por isso nós estamos aqui apoiando a iniciativa da Rede Cimasa, do Instituto Propel, aqui da CGAM, que também é um dos apoiadores. Enfim, a todos que abraçam essa causa. E comentar com vocês que nós estamos recém-inaugurados, temos mais ou menos um ano aqui no estado do Amazonas, estamos presentes com as graduações de medicina no estado, Itepac Manacapuru e Itepac Itacoatiara, na pós-graduação pós-médica IPMED, localizada aqui no Aleixo, na André Araújo 2767, convidamos todos para fazerem uma visita aqui, com turmas abertas de nutrologia, endocrinologia, dermatologia, neuropediatria aberta iniciando em maio, pediatria geral, enfim, temos uma gama enorme de cursos para oferecer e capacitar os médicos aqui na nossa região, que nós sabemos que são tão carentes de oportunidades, né, nessa área. A gente sempre precisa viajar para se qualificar, e a IPMED vem aqui já responder ao anseio da nossa população que busca capacitação, formação de qualidade. Então, gostaria de apresentar aqui o Flávio Kauper. Boa noite, meu nome é Flávio Kauper, eu sou consultor de carreira médica. Eu visito os médicos na região norte, vou nos hospitais, nos sindicatos, e dentre outras partes, divulgando nosso trabalho e convidando todos os médicos a conhecer a nossa unidade e saber um pouco mais da pós-graduação, tá bom? Obrigada, Flávio. Então, eu, Fabiola, Flávio, nossa equipe toda, né? Anderson, Ariane, também a nossa médica responsável técnica, a doutora Ana Clara Costa, nós estamos à disposição de todos vocês para contribuir. Nesse final de semana, temos aulas, então todos estão convidados, os médicos que tenham interesse, a fazer parte aqui do que nós chamamos de IPMED Experience, que é ter uma experiência, viver o que é ser um aluno da IPMED aqui conosco. Obrigada pelo espaço. Eu gostaria de passar, então, a palavra ao doutor Ronaldo. Boa noite a todos. Um ótimo evento.
Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu quero iniciar agradecendo Fabíola pela generosa cessão do espaço aqui, nessa parceria fundamental entre o Propel IPMED e essa intermediação do Grupo Simasa. Professor Takashi, sempre uma honra tê-lo ao nosso lado, com essa sabedoria toda de nos ajudar. O Instituto Propel, o IPA, é uma entidade do terceiro setor e inicialmente foi gestada em 2019 para apoiar a Fundação Alfredo da Mata. Eu estava na gestão da Fundação Alfredo da Mata até o ano passado, e com isso a gente desenvolver parcerias por meio da Fundação com recursos privados nacionais e internacionais. Quis então o destino que a gente deixasse a gestão agora, me aposentei depois de 45 anos de serviço público, e aí então nós estamos tocando o Propel, divorciado agora da Fundação Alfredo da Mata. Mas o Instituto Propel é um instituto multicêntrico de ensino, pesquisa e assistência em dermatologia e em infecções sexualmente transmissíveis para a Amazônia. E ele vem preencher um vazio fundamental, que é levar no polo saúde, primordialmente, em assistência ambulatorial e laboratorial para os municípios do estado. Nós estamos amanhã, Irani está aqui, que é o ex-coordenador estadual do programa de dermatologia. Amanhã vamos finalizar o primeiro programa, primeiro projeto a ser apresentado para 4 grandes instituições nacionais e internacionais, para captar os primeiros recursos, né, e a gente poder invadir o interior do estado, inicialmente, e levar essa política de assistencial em dermatologia, que no estado é muito carente, embora nós tenhamos a existência de uma fundação do porte e da capacidade, da experiência e da expertise da Fundação Alfredo da Mata nos seus 68 anos de existência. Então, esse evento, que nós estamos apenas apoiando, na verdade, ele é uma realização do Grupo Simasa, com apoio do IPMED, mas essa interlocução e essa interação tem sido fundamental para que a gente possa não só criar o Instituto Propel, mas transformar o Instituto Propel numa entidade alavancadora de projetos assistenciais em saúde, em dermatologia, em ST, AIDS, HIV e hepatites virais. E a gente vai somar esforços com outras instituições públicas, obviamente, né? Aquelas que queiram participar conosco, somar conosco para que a gente possa avançar nesses segmentos da saúde. E aí nós vamos precisar muito de mão de obra, né? E aqui eu sei que temos alunos, né, profissionais já, alunos no sentido de serem alunos do IPMED, temos associados do Instituto Propel aqui também presentes, e aí a gente vai então ofertar, né? Vamos colocar à disposição de quem queira conosco somar e a gente avançar no interior do estado, muito carente, muito difícil. Herculano está aqui, que viajou quase 10 vezes conosco nesses últimos 3 anos aqui, em busca de casos de hanseníase e dermatoses sanitárias que graçam pelo interior do estado, e a gente tem uma instituição que não tem condições operacionais de cuidar, né, de uma vasta região, com todas as dificuldades geográficas notórias. Então, quero agradecer, parabenizar os internautas que estão presentes aqui, acompanhando conosco este evento, e vocês vão ter a primazia e a alegria de receber vasto conhecimento do nosso professor Takashi. Uma boa noite e muito obrigado. Bom, dando prosseguimento, teremos a oportunidade de ouvir o pronunciamento, o ensinamento do professor Takashi Yamauchi, que é um dos maiores nomes do terceiro setor. E vocês verão o quanto que é importante as informações que ele estará trazendo a todos nós. Mais uma vez, obrigado e um bom seminário a todos. Ao professor Takashi, por favor. Vamos lá. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Vamos lá, né? Vamos encarar, né? Vamos lá. Obrigado. Realmente o assunto sobre saúde, nós estamos atravessando um episódio extremamente complicado no Brasil, né? Isso não só por causa da pandemia, que entrou em xeque uma série de situações
série de planejamento que tinha e não tinha, né? Na pandemia ficou bem claro as grandes deficiências no processo. O problema não é só isso, né? Ao longo do tempo, a atividade de saúde virou um caldeirão extremamente complicado no processo. Isso é a proliferação de planos de saúde, proliferação de hospitais, clínicas, começou a ter uma certa bagunça no processo. E a coisa estava crescendo sem muito controle. E não só isso, e esse crescimento dessas organizações, das empresas no processo, não traduziu em melhor atendimento, que foi pior o processo. Então, por mais que o órgão do governo ou iniciativa privada pudesse fazer o trabalho, ainda sempre ficava um buraco negro, né? E isso é típico de um país subdesenvolvido, né? Por quê? Porque não tem uma orquestração, não tem um planejamento no processo. Porque aconteceu o seguinte, o governo federal estava tudo na mão dela e ela começou a desmembrar e começou a municipalizar, que não está errado, tá? Só que com isso entregou essa situação para os entes que não tinham condição e que não tem condição. Muitos municípios não têm recurso para nada, não tem nem orçamento direito no processo. Os problemas existem, entendeu? Então, o governo, preocupado com isso, começou a lançar outros tipos de ferramenta, que é a telemedicina, a telesaúde, um monte de coisa. Imaginar que a documentação inicial de telemedicina no Brasil começou no ano 2000. Nós estamos em 23. Quantos que foram implantados no Brasil? Quantos estão funcionando? Ele era para estar em pleno vapor. Eu participei na primeira implantação de algumas unidades no Brasil sobre isso. E aí, o que aconteceu? A grande dificuldade que foi? Isso nós estamos falando de 2000, tá? Apenas 5% dos médicos sabia mexer com o computador. Não adianta você montar uma baita de uma estrutura para medicina, com toda a informatização, um monte de coisa, com software pronto, e não consegue viabilizar. Então, tanto que o governo federal comprou computadores, treinou o pessoal, para poder começar a fazer isso, e não conseguiu. Os computadores ficaram tudo no depósito lá, porque eles chegaram a montar salas e salas especializadas em Brasília para concentrar o processo. Tinha um prédio lá com 4 pavimentos no centro de Brasília, só para dar suporte no processo de telemedicina. Só 4 andares. Pronto. Todos os equipamentos montados. Cheguei a ver os equipamentos todinho e cadê? Não foi. Bom, durante algum tempo nós passamos um bom período da nossa vida dando suporte nos hospitais no interior do Brasil. Por quê? Nós começamos a ver que muitos hospitais estavam de uma forma juridicamente errada, como empresa, e aí, sendo uma empresa, o que acontece? Ela paga de tributação de seguinte forma: se eu tenho uma empresa de plano de medicina, clínica, hospital, o que for aqui, do dinheiro que ela entra aqui no processo aqui, algo em torno de 42% a 46% de tributo. Impossível de viabilizar. Não fecha as contas, que a gente chama, tá? E o problema estava tendo, principalmente no interior, situações graves, porque nós tivemos um caso, por exemplo, no interior de Rondônia, tá? O sujeito monta um hospital com muito sacrifício, junta 2, 3 médicos, monta um hospital, começa a atender e começa a não fechar a conta. E aí, no atendimento, ele acaba recebendo de pagamento tomate, ovos, né? Galinha, banana. Não dá para pagar a luz com isso, pô. Tá vendo? Isso porque ainda a população quer ajudar o coitado no processo. E se ele não atender, o que acontece? Né? Vem a promotoria, a delegacia e prende o médico da omissão de socorro. Vocês não têm noção do que é isso. Então, quando nós começamos a perceber essa situação, então isso lá no ano 2000, nós formamos uma equipe para ajudar o interior do Brasil. Então, um grupo de profissionais, fizemos um pacto entre a gente
de tal maneira que não atendesse capitais e grandes cidades, e somente cidades do interior, e com isso nós ficamos quase 20 anos operando no interior do Brasil inteiro. Então, no interior de Rondônia, no interior do Acre, né, região do sertão do semiárido brasileiro e tal, começamos a salvar os hospitais. E aí começamos a entender qual que era a dificuldade que estava tendo. Isso, o coitado daquele pessoal não tinha nem dinheiro para nos pagar o salário nosso, para poder prestar serviço para isso. Então, o que nós fazemos acordo é, ó, me paga a passagem, estadia, e na hora que você começar a economizar, né, o tributo, um monte de coisa, você nos paga, tudo bem? E definia um valor e fazia isso, jogo de risco, realmente, né? E isso começou a fazer sentido pro pessoal. E isso, nós começamos a fazer esse trabalho e não fomos assim, não fomos fazer propaganda. Um médico falava para o outro, um outro falava para o outro, no interior. Então, muita gente recebia telefonema de cidades que a gente nunca conhecia e o pessoal pedindo socorro, né? E nós ficamos isso fazendo por 20 anos. Com isso, nós salvamos mais de 400 hospitais no processo. E aí teve uma surpresa muito grande. Estava numa cidade do interior do Paraná, atendendo um hospital que estava sendo recuperado no processo, e chega no hospital, aparece um senhor louco da vida, pé da vida, estava me procurando, um japonês, e estava querendo me bater, né? E era um homem grande para burro, né? E o cara no corredor do hospital, cadê o japonês, e tal, né? Todo desesperado, todo mundo com medo assim, né? O que está acontecendo? Aí o cara chega para mim e fala, o que você está falando? Você está me ferrando meu serviço? Ele falou para mim, né? Ferrando, eu não te conheço, pô, o que é o negócio? Era o quê? Agente funerário. No hospital, era costumeiramente o pessoal atendia um número de pacientes, coisa de 10 mil pacientes mais ou menos no mês, que era o normal daquela unidade, né? E havia um número de óbitos entre 15 a 20 óbitos por mês. Era o tradicional do processo. Quando nós fizemos uma mudança jurídica do pessoal, começou a atender 3 mil a mais, 13 mil. E o número de óbito caiu para 2. Então, um cara que era agente funerário veio louco da vida, porque ele tinha acabado de comprar uma carreta cheia de caixão e não ia poder vender, mas não ia mais ter venda no processo. Então, ele achou que eu estava desviando para alguma outra funerária. Entendeu? Aí, aquele dia, levamos um susto, foi até engraçado, mas aquilo fez um reflexo nos números. Eu falei, vamos pegar uma estatística do que nós fizemos nos últimos anos para ver o que aconteceu, né? E aí começamos a fazer uma pesquisa dos hospitais que nós atendemos e fizemos um levantamento de estatística. Naquele momento nós chegamos à conclusão que nós tínhamos salvo 8 mil vidas, né? Aquilo nos chamou atenção. E não era nenhum investimento a mais que foi feito, nada. Foi apenas conversar o médico com o enfermeiro, com o atendente, com o faxineiro, a tal famosa humanização que tanto falam, não é isso? Certo? Mas na prática, no processo, certo? E aí, o médico não era simplesmente um funcionário do hospital. Ele fazia parte de uma associação no processo e compunha esse trabalho e contribuía de que maneira que ele podia chamar um amigo dele, resolver uma situação, um monte de coisa. Era só conversa. E deu esse número de diferença. Então, isso nos deu ânimo no processo de continuar isso. E aí começamos a descobrir outras situações, né? Que não era só receita que estava tendo problema, existia todo um cenário legal que não estava sendo cumprido. Esse foi o ponto mais chato do processo. Isso é, quando se monta uma empresa de um hospital, uma clínica, por exemplo, se o profissional for pedir para o contador um monte de coisa, ele vai te orientar a montar empresa, no presumido ou no simples, né? Ou o máximo no SA, coisa parecida. Essa é a opinião direta do contador. Só que não era para fazer isso. A própria Constituição Federal deixa bem claro, né? Saúde é dever do Estado.
Aí quando você vai ler o artigo 6 da Constituição Federal, que é o direito social de um cidadão brasileiro, ele fala o quê? Que o Estado tem que prover de assistência, educação, saúde, moradia, alimentação, segurança, lazer, né? São ações que é direito social de um cidadão brasileiro. Então, quando colocou isso na Constituição Federal, ela deu, tipo assim, o caminho do processo. Aí, no capítulo especial da saúde, que é o artigo 199, ela deixa bem claro, né? A saúde, a obrigação é do Estado e a iniciativa privada pode complementar. Mas ela escreve que a preferência no inciso 1, que são as entidades filantrópicas e as entidades sem fins lucrativos. E no inciso 2 ela fala o quê? É vedado para empresas com finalidade lucrativa. Bem entendido, vedado. Então, se eu tenho um hospital, tenho uma clínica, não poderia servir nunca serviço para o governo. Como a maioria montou empresa no processo, o município tem que contratar esse pessoal em regime de emergência. Então não foi o erro do governo no processo. Os profissionais que não leram a Constituição no processo estavam tendo esse problema todinho. Ainda o governo escreveu o quê? No inciso 3. É vedado a participação do capital estrangeiro, direta ou indiretamente. Isso foi escrito em 88 e fica até hoje. O que aconteceu? O que está acontecendo no Brasil? Bom, a primeira organização no mundo, a primeira associação no mundo, data de 1121. É a origem da Cruz Vermelha Internacional na Inglaterra, saúde. O Brasil não tinha nem sido descoberto. Primeira organização no Brasil, 1553. Origem da Santa Casa de São Vicente, saúde. Então a gente brinca que português é burro, um monte de coisa. O burro já sabia montar esse negócio aqui e nós hoje, né, estamos mais burros ainda, então. Pô, não dá para entender. Não é isso? E várias leis foram feitas no sentido de amenizar isso. Então o Código Tributário Nacional deixou bem claro que essas organizações são imunes e isentas de tributo municipal, estadual, federal, Distrito Federal. Então, para que discutir isso? Mas como fazer isso? Aí começa a ter toda uma bagunça na cabeça do pessoal. Em primeiro lugar, quando você usa a palavra sem fins lucrativos. Bom, não vou ter lucro, não vou ganhar, vou trabalhar de graça, não é? Para não ter essa questão, o que acontece? O próprio Código Civil, em 2002, alterou a denominação. Não é mais sem fins lucrativos, não existe mais isso. Agora é sem fins econômicos. Lucro tem que ter, sim, para a organização poder sobreviver. Entendeu bem? E não é para ficar, né, tem que atender de graça, tem que fazer serviço voluntariado. Não é para fazer isso. Só que não entendeu a mudança do Código Civil e, ao mesmo tempo, a diferença entre sem fins lucrativos e sem fins econômicos, para a maioria da gente não interessava nada. Entendeu bem? Várias leis o governo fez no sentido de começar a implementar esse processo de uma forma importante. Porque o próprio governo começou a sentir que grande parte das redes particulares estavam falindo no processo. E grande número de organizações estavam sendo, novos estavam sendo criados. E mesmo os hospitais filantrópicos também estavam com problema. Muitos hospitais filantrópicos hoje, como ela está com um modelo arcaico do processo, com pensamento de benemerência apenas no processo, não viabiliza nada. E o governo ainda criou o seguinte, vamos fazer o seguinte, vocês que são área saúde, o governo deu dois caminhos, quer atender SUS ou não? Opta qual que vai fazer. Não deu isso, entendeu? Então, ela criou a possibilidade de que uma associação pudesse atender SUS ou não SUS. Como a tabela SUS aqui, há décadas que não é corrigida, né? Quem trabalha com isso sabe, a lei inicial falava que tinha que atender 60% da sua capacidade
em relação à sua capacidade no SUS. Como a tabela não tinha sido corrigida, um monte de coisa, o governo criou a possibilidade de você atender 50% ou até 30% só. Tendo isso, você vai ter imunidade e isenção de tributo municipal, estadual, federal e federal e isenção da cota patronal trabalhista dos seus funcionários. Então, no INSS aqui da folha de pagamento, tendo essa condição, tem uma redução de 28,8% dos encargos sociais. Se não quer atender SUS, não tem problema nenhum. Desde que você me faça o seguinte, da sua receita que você tiver aqui, você tem que demonstrar pelo menos 20% de gratuidade. Aí teria a mesma condição. Ela criou isso. Então criou dois caminhos, siga o que vocês querem fazer. Né? Muita gente que optou por SUS aqui, chega e fala assim, eu atendo 70%, eu atendo 90%, e está falindo, Santas Casas, um monte de coisa. Babaca. Ninguém mandou fazer isso. Ali quando fala 60%, o que está falando? O governo está falando, olha, eu vou pagar mal. Então você precisa ganhar 40% fora para sobreviver, pô. Aí o cara fala, não, atendo 90%, estou em dificuldade. Pô, você quer. Entendeu? Ninguém falou para fazer isso. Entendeu? Outra coisa. Olha como foi feito. Conforme a evolução do processo e conforme a medicina, e não só a medicina, dados estatísticos, precisa ser alimentado, um monte de coisa, o governo começou a criar uma série de mecanismos no processo. Hoje o sistema DataSUS é elogiado no mundo inteiro, mas só que para os médicos brasileiros é um pesadelo, né? Não entende? E no entanto não é. Né? Tem números estatísticos interessantíssimos no processo. E é o único segmento da economia brasileira que o governo tem um certo controle. Então, dados estatísticos está cheio de dados. Você pode fazer planejamento que você imaginar no processo. Só que os profissionais não sabem usar o sistema nem alimentar o direito do processo. E aí está tendo uma confusão pela falta disso. Muita gente quando fala assim, olha, consulta DataSUS. O cara faz um bico para mim e fala assim, DataSUS? Mas, porra, você está fornecendo isso. Isso é todo mundo na área de saúde, quando você registra, quando vai tirar o alvará, um monte de coisa, tem um bendito negócio chamado CNES, Cadastro Nacional de Saúde. Todos os planos de saúde, ninguém pode pagar se não tiver CNES. Por quê? Esses dados estão sendo alimentados em Brasília, todo histórico disso. Então, ali tem dados que vocês não têm noção. Então, em função disso, o que o SUS fez? Olha, se você atender SUS aqui, se você fizer algum tipo de pesquisa, tá? Alguma modalidade de pesquisa, alguma modalidade, ele te dá um adicional que começa com 20% a mais na sua remuneração, chegando até 150% de adicional. Por que não faz isso? Entendeu? E que pesquisa? Vai ter que ter pesquisador? Não, calma. É só pegar o dado estatístico do prontuário de vocês, não simplesmente abastecer a informação. Se você tabular os dados para vocês, já ganha os 20%. Por que não faz? Entendeu? Você quer fazer uma pesquisa maior, mais complexa o processo? Ótimo! Se você quiser isso aqui, então o governo criou uma lei chamada ICT, Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação. Então eu posso ter um CNPJ do hospital aqui e eu posso ter um ICT, uma Associação para Tecnologia no Processo, que se fizer isso aqui, o Fundo de Amparo à Pesquisa coloca dinheiro para vocês. Então em cada estado brasileiro tem Fundo de Amparo à Pesquisa do seu estado. Que, na verdade, a origem desse dinheiro é 0,5% dos bancos que estão instalados no seu estado. O lucro desses bancos, correspondente à atuação no estado, é depositado no Fundo de Amparo à Pesquisa, aqui, ó. E vocês têm esse dinheiro gratuitamente. Por que não faz isso? Entendeu? Como não tem dinheiro? Outra coisa. Se eu tenho um trabalho desse aqui, me demonstra que uma determinada região do Brasil
tem uma dificuldade muito grande, ou tem falhas no processo de atendimento, ou doenças muito graves que começam a surgir, nesses dados de evolução no processo, o governo aloca recursos especiais para isso. Ah, só que não é saúde. Ministério da Ciência e Tecnologia. Então está lá. Viu bem? E assim como, se eu tenho alguma necessidade específica aqui no levantamento de pesquisa, sendo uma associação, não como empresa, eu tenho entrada direta para o orçamento do município, na saúde do município, ou no estado, ou no governo federal. Sabiam disso? Uma empresa não. Você tem finalidade lucrativa, você se vira. Se estiver levando prejuízo, se também lança com prejuízo, azar seu. Entendeu bem? Se você é uma associação, se você está fazendo esse tipo de atividade, o governo acata esses pedidos. E baseado no os dados do DataSUS aqui, o governo federal compra equipamentos e ferramentas antecipadamente. Porque como o orçamento público é difícil, quem trabalha com isso sabe que muitas vezes eu tenho que prever esse ano o que vou gastar o ano que vem para entrar no orçamento, e você não tem bola de cristal, não tem como fazer esse processo. Então, o governo criou um mecanismo no processo. Quando você está passando os dados aqui pela DataSUS, eles começam a comprar equipamento e material. Tal região está tendo mais doença, começa a fazer isso. Um caso desse que saiu até escândalo, um monte de coisa no Brasil, foi quando deu aquela questão da dengue, né? Então, o que aconteceu? Vocês lembram que teve campanha no Brasil inteiro que o grande vilão foi pneu, lembra? Certo? O Ministério da Saúde comprou 5 equipamentos para destruir pneu, para ser dado nas regiões que pudessem instalar. Isso é o Ministério da Saúde, 5 equipamentos. Cada equipamento desse destruía 3.000 pneus por hora. Haja pneu, né? Deu, né? Então, para poder evitar a questão dengue. Então, houve alguns deslizes, um monte de coisa. Desses 5 equipamentos, 2 ficaram apodrecendo no depósito do Ministério da Saúde, porque o pessoal não tinha como captar esses pneus todos. Entendeu bem? Então, fez esse tipo de investimento. E assim por diante, se você tem um dado estatístico gerando aqui alguma coisa de pesquisa aqui, eu posso, através disso, fundamentar isso, solicitar ao Estado, ao governo federal, ajuda nesse processo aqui. Então, ela criou essa linha direta. Então, o Estado compra equipamento, um monte de coisa. Nós tivemos um caso interessante, Babu, com hemodiálise. Você sabe que a doença de renal no processo de hemodiálise, 90% dos casos são de pessoas de baixa renda. São portadores não tem plano de saúde, SUS. Porque é gerado por problema alimentar, um monte de coisa. Pessoas de alto poder aquisitivo raramente têm esse tipo de doença. Tá? Então, com isso, o governo, levantando os dados de atendimento que há de hemodiálise, um monte de coisa, ele mapeia no Brasil inteiro quantas máquinas em cada região precisa ser comprado. E eles fazem isso antecipadamente. Isso chega agora, nesse ano, mais ou menos entre setembro, final de agosto, setembro, já tem esses números de atendimento por município e sabe quantas máquinas precisa comprar. O governo compra antecipadamente, esperando que vocês possam lá pedir isso. E não tem ninguém pedindo. Em São Paulo nós tivemos um caso que era exatamente isso, uma empresa de hemodiálise, a pessoa tinha um certo volume de cadeira, era uma empresa e com alta carga tributária, estava com dificuldade, um monte de coisa. Nós fizemos uma mudança na natureza jurídica dela para a associação e teve um fôlego e começou a sobreviver. E aí, falei, agora que você virou uma associação, você pode solicitar a Delegacia Regional de Saúde, que ele estava instalado numa cidade do Vale do Paraíba, e você solicitar apoio. Eu ouvi, eu digo, que governo vai dar máquina para mim? Que é isso, cara? Peça, porra. Deu bem?
Bom, de tanto insistir com ele, que ele falou assim, como que eu faço? Faz um ofício, uma carta, dá os seus documentos, que você é uma associação, você tem tanto atendimento e solicita apoio para ele lá. Só isso que você tem que fazer. Aí ele falou, você está aí brincando comigo? O governo não dá porra nenhuma, não sei o quê, tal, tudo discreto, né? Tal. Bom, tanto a mulher dele encheu o saco dele que ele pegou e fez o ofício e mandou, né? Bom, ele mandou, eu falei assim, protocolo é isso, não é para simplesmente mandar simples não. Ele foi lá, protocolou e pegou a segunda via, voltou e jogou na gaveta e essa porcaria aí, né? Bom, fez uns 15 dias, né, recebe um telefonema para ele comparecer na Delegacia Regional de Saúde, né, em São Paulo. Ele vai lá, né? Aí fala assim, olha, o senhor tem que assinar esse papel aqui, mas esse papel... Que papel é esse, pô? O senhor não pediu as cadeiras? Como que é o negócio? Não, o senhor pediu as cadeiras. Nós fizemos, você pediu 5 cadeiras, mas na nossa conta você precisa de 15 cadeiras. Então, as 15 estão aqui no pátio, o senhor assina aqui para ele levar embora. Você está louco? Eu não preparei instalação nem nada. Mas seu funcionário, você leva essa porcaria, eu vou deixar no pátio. Pô. Aí ele, desesperado, contratou o caminhão, não sei o que lá. Ele teve que fazer um barracão para poder improvisar a instalação. E ele falou, mas o que é isso, Dagádio? Você está fazendo um serviço público, você está comprovadamente feito as atividades, o governo está te cedendo para você trocar as máquinas para você não precisa comprar. Entendeu? Isso acontece direto. Enquanto que se ele for com uma empresa limitada, além de pagar tributo, um monte de coisa, todo e qualquer investimento é responsabilidade dele. Entendeu? Então, essa situação não é só num lugar ou no outro, é generalizado no Brasil inteiro esse processo. Então, começamos a fazer uma série de campanhas e esses tipos de seminários explicando para que serve essa organização do terceiro setor, como que se trabalha com isso. Grandes partes do hospital, por exemplo, se você pega um hospital em São Paulo, por exemplo, Albert Einstein, o que ela é? Ela não é uma empresa, não. Ela é uma associação. Você pega a Sírio-Libanês, o que ela é? Entendeu? Assim por diante. Então, tipo assim, acorda, entendeu? As empresas, hospitais em São Paulo estão falindo todas. Em São Paulo, entendeu? Agora, no interior, é mais complicado ainda. Então, o governo fez uma série de legislações para poder ajudar, orientar de tal forma que se faça isso. E aí, se você não tiver um suporte jurídico, um suporte contábil no processo, muitas vezes você não consegue fazer esse tipo de implantação. E a questão é o seguinte, né? Nada disso que nós estamos propondo no trabalho é algum tipo de traquinagem. Não, é a leitura crua e fria da Constituição e das legislações. Não tem nada de jeitinho. Então, o que está acontecendo? Se eu tenho uma empresa aqui no processo aqui e ela está com toda uma dificuldade, o que acontece? Todos os registros estão aqui, tá? Os investimentos foram feitos aqui, todas as licenças estão aqui dentro aqui. Então, se eu fizer um outro CNPJ para me administrar um hospital, clínica, um monte de coisa, eu vou ter que fazer todo o processo outra vez, não é isso? Demorado, complicado e muitas vezes sua instalação não atende mais às novas normas, às vezes você não consegue mais renovar isso. Entendeu? Então, o que nós fazemos é pegamos esse CNPJ aqui e fazemos, nós chamamos de cisão parcial dela. Isso é, tiro fora o capital dela aqui, o dinheiro dela aqui patrimonial, eu pego aqui a empresa aqui, o CNPJ, que é uma empresa que está com uma empresa limitada no processo, com o mesmo número, ela passa a ser uma associação. Então, os contratos de licitação, o contrato que você tem, juntamente com o plano de saúde, um monte de coisa, não muda em nada. Que é o mesmo número do contrato, o mesmo número do CNPJ. Aqui dentro, aqui, o nome aqui do processo também pode manter o mesmo nome aqui. Só sai fora a palavra limitada no processo, ou SA no processo cai fora aqui. Mas o nome é igual também. Então, não houve nenhuma mudança no processo.
todas as licenças, todos os alvará, todos os programas, é igualzinho. Não houve mudança nenhuma no processo. E tem toda uma instrução que foi feita nisso. Ao longo do tempo, o governo fez uma série de orientação de como fazer isso. Então, isso não é nenhum tipo de traquinagem no jeito. Não. O governo, já sabendo que existe essa situação, ela mesma fez instruções de como fazer esse procedimento. E é só seguir o beabá do negócio. Quando nós fizemos o primeiro trabalho aqui em Amazonas, no processo, a junta comercial levou um susto. Né? Não existe isso. Não existe. Eu estou te dando o número da instrução normativa, não existe como, porra, né? Bom, virou um caso aqui dentro, o pessoal ficou com medo de dar despacho e não sei o que, tal. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, quem que responde essa porcaria aí? Eu falei, porque um empurrava o outro e ninguém queria responder o negócio, né? Pô, veio o japonês de São Paulo, não sei o que, tal, os caras ficavam com medo, né? Até que eu sentei com um dos diretores da junta comercial e falei, vem cá, você conhece esse processo? Ele falou, olha, vou ser bem sincero, não conheço. Nunca foi feito aqui na história da junta aqui, então você vai ter a primeira vez, pô. Aí vamos pegar a lei aqui. Então, ó, a instrução normativa tal, tá aqui. Né? Aí a pessoa abriu o computador e realmente estava lá. Então vamos lá. Qual item que nós vamos fazer? Ah, tá aqui, ó. Transformação, sucessão, cisão, tá aqui. Tem um capítulo sobre isso. Vamos ler. Aí fui lendo pro cara, tá vendo? Olha, ele pede fazer uma ata. Tá vendo aqui, ó? Item 1. Ata, tá aqui a ata. Tá vendo? Ah, tá fazendo para fazer memorial justificativo. Ah, tá aqui, tá aqui. Aí fui mostrando, né? Tal. Bom, acabou. O que mais o senhor quer? Aí o cara olhou assim, ficou com aquela cara de bocó de interrogação, né? Ele não sabia nem o que falar para mim, né? Mas tem alguma exigência a mais? Né? Não. Ué, então por que não carimba essa porcaria, porra? Deu, né? Aí o cara falou, nós nunca fizemos isso. E daí, porra? Sempre tem a primeira vez. Deu, né? Aí não tinha mais argumento, carimbou e tchau. Deu, né? Professor, deixa eu... sem a pretensão de contribuir, quem sou eu, mas com a alegria de ilustrar alguns fatos, nesses mais de 3 anos que nós temos tido essa parceria com o professor Takashi, inúmeras palestras e muitos cafezinhos de manhã, muitas conversas, a gente visitou algumas unidades hospitalares de Manaus e algumas clínicas famosas em Manaus. Nós apontamos para o Cimasa quem poderia, de alguma maneira, ouvir essa forma de transformação e topar fazer isso. Obviamente que toda essa história que o professor está contando aí, até porque quando nós sentimos o mesmo drama diante da criação do Instituto Propele, também ficamos com a dolorosa interrogação. Ele está brincando com a gente? Ele está falando a verdade? É isso mesmo? Mas acontece que a legislação existe. A lei ampara, a Constituição é bastante criteriosa. E não há uma legislação tão recente. Claro que há algo recente, mas é até antiga. Acontece que há uma certa desconfiança. E mais do que desconfiança, existe uma resistência. E aí, quando as pessoas resistem a entender o processo, a buscar, e aí cria um muro. Porque as pessoas veem muro onde tem muitas janelas. E nós temos exemplo gritante aqui em Manaus, não vou citar aqui o nome da entidade, não tenho essa autorização, que compreendeu o processo, avançou no processo e hoje é uma instituição superavitária da área da saúde. Eu vou falar da saúde porque é onde nós militamos e onde o professor tem discutido conosco essa situação. É para ilustrar a fala do professor, porque há realmente, de fato, esse impacto inicial. É isso mesmo? É 40% de redução de carga tributária? É 26% de isenção tributária? As pessoas ficam num país em que a gente paga imposto quando senta, quando levanta, quando dorme,
né? Então, acreditar que a Constituição permite, ampara que a gente tenha redução nos negócios, ao menos associativos, no sentido amplo da coisa, é difícil de acreditar. Essa é a contribuição que eu queria dar para nesse momento que o professor fala aí. Obrigado. Professor, diante da exposição que você acaba de nos passar e das dificuldades que nós temos, qual seria o percentual do Brasil dentro do contexto terceiro setor comparado com os países do primeiro mundo? Infelizmente, os números é alarmante, tá? Só para ter uma ideia, nós sempre brincamos e fazemos uma comparação com outros países no mundo para ter uma noção, tá? Então, podemos pegar o primo rico, tá? E o primo pobre, aqui, tá? Só para ter uma ideia, em número de habitantes aqui, o Brasil já passou a casa de 200 milhões de habitantes, não é isso? 220 e pouco, não sei o que, tal. Os Estados Unidos já está chegando em 400 milhões de habitantes, dobro do trabalho, não é isso? Tá. Quando nós falamos em organização do terceiro setor, esse grupo aqui tem mais de 800 mil organizações. Existe esse número de entidades funcionando lá. Nosso, aqui no Brasil, em geral, na parte brasileira, dá em torno de 560 mil organizações. Então, se você vê habitante e número de habitação de entidade, nós estamos bem, né? Não é isso? Não estamos tão ruim, estamos até bem. Proporcionalmente está bem, né? Tá. Aí, quando nós falamos aqui no PIB, no Produto Interno Bruto, esses países aqui, nesse caso aqui, representa 35% do PIB. E nós, com esse número aqui, só chegamos a 4%. O que está acontecendo? Aí, quando você olha na Receita e começa a fazer a pesquisa dentro do site da Receita, começa a aparecer um número assustador. Desse número de organizações registradas, tirado do CNPJ, somente mais ou menos algo em torno de 180 mil organizações estão funcionando. O resto está na gaveta. Né? Montou, não tirou, não continuou com os documentos, não está dizendo que está parado. Pode ser que esteja trabalhando, mas não entregou a receita, não entregou o imposto, um monte de coisa no processo. E isso que está acontecendo. Tá? Em termos de emprego, aqui no caso aqui, tá? Também representa 35% da mão de obra norte-americana está no terceiro setor. E aqui, se eu olhar pelo IBGE, também estamos com 4%. Entendeu bem? Então, confirma realmente que não estão movimentando muito dinheiro. Então, existe grande número de organizações e essas organizações estão tudo na gaveta, está esperando alguma oportunidade. A gente brinca de pilantrópicos, né? Não filantrópicos. Esperando que você venha para dar uma filantropia para ganhar dinheiro. Hoje tem gente que monta assim, quando acontece, principalmente nessas épocas de eleição, aparece um monte de gente pedindo para montar uma associação para pegar emenda parlamentar. Sabe? Orçamento secreto. Porra, é um babaca bom, né? Então, o que acontece? Dá a entender esse processo. Boa noite. Tá ligado? Eu também queria contribuir, quer dizer, não contribuir, né, Renato? Que o professor Takashi realmente já... Mas eu também sou do terceiro setor. Nós temos um grupo de saúde aqui em Manaus, é o Grupo Médico Santa Clara. Nós temos 60 médicos lá, de especialidades diversas, né? E quando nós conhecemos o Takashi, que ele veio falando, rapaz, esse japonês aí está falando essas coisas aí, não sei se isso é... Ficamos também assustados, Renato, né? Mas decidimos nos entregar. Na época, eu falei, pô, isso é novo, né? Isso é inovador, vou atrás disso e realmente me dediquei a estudar todas as legislações da área de saúde. Realmente já estou quase uma advogada de tanta lei, me apaixonei por estudar tudo isso, né? E o que o Takashi colocou é muito real, de fato. Nós fizemos a nova associação, né? E tivemos que nos cadastrar. Como o Takashi falou, todos os hospitais participantes do PROAD SUS, HCOM, Moinhos de Vento, BP, Sírio-Libanês, Einstein, todos eles são associação privada.
né? E aí nós também passamos pelo mesmo processo. Fomos buscar todas as nossas imunidades, né? E fomos levando porrada em cada uma delas, com todo o respeito aqui ao Dr. José Bernardes, né? Mas tivemos muita dificuldade no Conselho Regional de Medicina. Nós fomos lá 6 vezes para conseguir nos inscrever, que a resposta que nós tínhamos é que o Conselho não inscrevia a associação privada, né? E aí, na última vez, eu decidi eu mesma ir lá pessoalmente, como presidente da organização, né? E falei, vocês não inscrevem instituição privada, né? Não. Eu falei, então, abre para mim como é que está escrito aí a Beneficência Portuguesa de Manaus, o Hospital Adventista de Manaus. E aí, quando eu abri, é uma associação privada. Pois é, eu também sou. Então, me inscreve, pelo amor de Deus, né? E aí, demos a entrada no processo de imunidade do ISS da Prefeitura, outra porrada. Não, mas não está aqui. Eu digo, não, mas está lá. Está na Constituição Federal, no artigo, e está aqui, artigo 34 da Lei Orgânica do Município. E aí, o nosso jurídico, aí o Silvio também, outra porrada, mas tiramos a certificação de imunidade, né? E assim nós fomos seguindo em todo esse processo. O Takashi também trouxe a questão do MCTI. Nos cadastramos, talvez somos a única daqui de Manaus cadastrada no Instituto no Ministério de Ciência e Tecnologia. Também nos cadastramos em algumas plataformas internacionais para começar a buscar recursos para cá, né? Então, assim, o que o Takashi colocou é completamente factível, é real, mas é um processo de construção. A gente precisa se construir, né? Ficar forte. O terceiro setor, ele não é para amador, ele é para gente que é profissionalizada, que tem profissionalização, né? E aí nós estamos hoje muito próximo dessa virada de chave. Tudo que o Takashi trouxe, nós absorvemos, estudando realmente. Inclusive, eu amei essa lousa da IPMED, viu? Quero uma dessa lá na minha casa, que aí, Takashi, eu ia bombar nessas leis aí, né? Então, nós fizemos um arcabouço jurídico, contemplando tudo aquilo que o Takashi trouxe, e a dificuldade realmente que nós temos é essa. É que nem comida japonesa, né? Nunca comi, não, nem gosto. É assim o terceiro setor, né? É muito mais fácil dizer que não existe. Fomos para dentro do Tribunal de Contas também, fizemos vários cursos no Tribunal de Contas, e cada vez que a gente via lá, a gente via que ele estava passando uma legislação já atrasada. Falei, mas não é mais isso aí agora, né? E aí, realmente, a gente tinha muita dificuldade com os jurisdicionados por conta disso, né? Mas essa viabilidade que o terceiro setor traz é uma ferramenta extremamente profissionalizada, adequada para uma grande transformação social, né? E aí a gente espera agora fazer esse grande movimento aqui no Amazonas para que a gente possa aí realmente alavancar e fazer uma saúde que é... Mas estamos nessa luta aí, viu, juntos? Tá bom. Só para ter uma ideia da dificuldade do processo, quando nós começamos o trabalho aqui em Amazonas, uma das primeiras coisas que nós solicitamos é fazer uma articulação junto com a OAB local, para que crie dentro da OAB a Comissão de Direito do Terceiro Setor, de tal maneira que a gente pudesse mostrar para eles como fazer esse processo. Então, isso foi feito aqui em Manaus, já está constituída a Comissão do Terceiro Setor dentro da OAB local. Infelizmente, ela está acéfala hoje, nós já cansamos de brigar com o pessoal, mas o presidente que está lá não desocupa. Então, eu vou acionar isso. Pode acionar, por favor. Eu vou fazer, nós vamos fazer acontecer, viu, doutora Tatiana? E pode puxar a orelha do cara que está lá, chamado do Jean? Tá? Eu pensei que fosse o Jean Cleuter. Não, ele que está lá e não desocupa nem nada. E não resolve, não Eu desocupa. apresentei o ano passado um programa, porque eu tenho uma agenda mensal aqui, eu venho todo mês aqui em Manaus, já há 20 anos isso. Então, eu apresentei para ele a programação dos assuntos que podia abordar no ano passado. Até hoje não respondeu. Aí, esse ano, eu falei, não vou apresentar porra nenhuma. Professor, eu vi aqui no esboço que tem aqui para laboratórios, né? Sim. Toda saúde. Toda a saúde, não há... Okay. E, pode ser até veterinário, no cachorro também tem saúde. Tá? Não, é porque eu já pensei no sogro do meu irmão, né? É isso, Fá, entendeu? Bom. Pode tirar uma dúvida. Lá na Constituição Federal, lá no artigo 199, ele fala em relação, né,
a preferência para entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. E há uma confusão nesse entendimento. Né? Mas eu sou filantrópico, eu sou fim lucrativo. Não, mas só pode ser filantrópico hospital, mas não tem a mesma coisa. Você pode esclarecer para todos? Existe uma bagunça sobre isso, que a gente vê em alguns documentos, ela fala assim, entidade filantrópica. Tá bom. Não, qual a diferença? Filantrópica tem um filântropo, alguém bancando. Não está dependendo de governo nem nada. Só que muita gente usa a palavra filantrópica, mas não tem nenhum filântropo bancando porra nenhuma. Então não é filantrópica. Que nem assim, ó, a diferença numa orquestra sinfônica e filarmônica. Você sabe qual a diferença? A filarmônica, não é quantidade de instrumentos. Filarmônica é que tem gente filântropo bancando a orquestra. A sinfônica tem alguma empresa ou governo bancando ela. Essa é a diferença. Então os instrumentos são iguais, o número de participantes é totalmente igual, entendeu bem? Então essa palavra filântropo no Brasil é usada de uma forma meio esquisita no processo. Por isso que está falando na Constituição que preferências são entidades filantrópicas e as sem fim lucrativo. Entendeu? Então falando, não precisa ser só filântropo, entendeu? Então essa confusão existe por não entender essa palavra, tá? Bom, além disso, quando você monta uma organização de saúde, não pode ter a visão somente da saúde. Não, pelo amor de Deus. Tá? Saúde é um complexo de situações que eu sempre brinco com as prefeituras, com a Secretaria do Estado, que a gente devia mudar de nome, né? Tem a Secretaria Municipal de Saúde, né? Aí quando você vai na reunião, só conversa de doente, não é isso? Fala, muda de nome para a Secretaria Municipal de Doente e fica cuidando do doente. Vamos cuidar de saúde? Porque, porra, não adianta nada ficar cuidando do doente aqui, a saúde não fez nada no processo. Tá? Então, quando a gente monta uma associação desse jeito no trabalho, a questão não é questão apenas de ajeitada jurídica no processo. Não. Nós temos que ter uma visão diferente desse processo, que através dessa situação você consegue mudar o mecanismo todo. Tá? Então, esse tipo de ação que nós temos que tomar bastante cuidado. Nós temos uma reação convencional como empresa, agimos como tal em determinados períodos, e aí quando você pula para o outro lado, terceiro setor, é outra visão, é outra maneira de ver. Tá? Então, essa dificuldade não adianta só entender a lei e fazer algum uso da lei. É o parte conceitual que a pessoa não tem nesse processo, tá? Então, continuando com esse processo aqui, eu fiz uma separação aqui, tirei o capital fora. Só que esse capital que estava aqui no contrato social da empresa, na verdade, nunca é o valor verdadeiro no processo. É um valor que foi lá 10 anos, 20 anos atrás, nunca corrigiu, porque se corrigir, o contador fala que tem que pagar imposto de renda. Pô, não consigo pagar, senão vai aumentar capital, porra, né? Então só aumenta o capital quando for necessário. Não fazem mais nada, tá? Vamos lá. Professor, você colocou com relação à assistência, né, o SUS na assistência, na pesquisa. E em relação ao ensino, qual é essa alavanca aí? Mesma coisa, né? O que está no artigo 6 da Constituição Federal, o que é? Saúde, educação, alimentação, moradia, transporte, segurança, lazer. Então, está no meio, na mesma situação, tá bem? Bom, com esse capital que está aqui, os mesmos sócios que estão aqui dentro, eles também podem ser associados e serem aqui os mantenedores do processo. Ninguém está falando que não posso estar participando, deve participar. E aqui, esses sócios que estavam aqui, tira fora o capital, esse valor, como não reflete a verdade, eu peço para fazer um laudo através de um economista no processo aqui e atualiza esse capital. Se esse capital aqui inicialmente estava no meu contrato social R$100 mil, por exemplo, de capital aqui, quando eu faço a avaliação, pode ser que esteja valendo agora R$50 milhões. Tá? Então, eu posso fazer esse aumento de capital através do laudo aqui, e esse aumento desse capital não paga imposto de renda. A lei é bem clara, valores intangíveis.
Então, existe uma forma de cálculo para calcular o valor da marca, carteira de cliente e dos investimentos realizados. E esse laudo vai dizer, olha, o seu negócio vale 50 milhões agora. Então, com isso, a sociedade que vai ser montada aqui chama Sociedade por Conta de Participação. E ela é dona desse valor aqui e esses sócios estão aqui. Do lado de cá, o nome da empresa é a mesma coisa aqui. Então, o que acontece? A associação, quando você monta ela, não tem capital, não tem nenhuma exigência de capital mínimo, coisa parecida. E ela não pode ficar sem capital. Então, eu vou ceder esse capital aqui para aqui. Então, vai ter um contrato aqui chamado contrato de participação. Isso é, com isso vai aparecer no capital aqui de 50 milhões aqui, dentro dessa associação aqui, mas vai ter uma anotação dizendo que esse valor aqui é capital de terceiro, não é meu, eu preciso pagar. Deu pra ver? E com isso eu tenho como retirar esse dinheiro para cá. Deu pra ver? Como aqui é saúde no processo aqui, como eu falei para vocês hoje, a modernização da saúde exige uma versatilidade, uma mudança muito rápida no processo, que cada hora está mudando a questão do dia a dia. Então eu posso montar dentro dessa associação aqui, uma mantida, por exemplo, aqui, com outro CNPJ, tá? De tecnologia, TI. Então, toda a área de imagem, computador, software, um monte de coisa, eu posso ter uma associação separada que é mantida daqui, mas é voltada só para a saúde. Por quê? Aí vou entrar na lei chamada ICT, Incentivo à Ciência e Tecnologia, e eu posso receber verbas especiais aqui dentro para comprar computador, modernizar o processo, sem que eu tenha que gastar dinheiro da saúde para isso. Deu, né? Então, com isso, porque vou importar equipamento de imagem, um monte de coisa, o preço no mercado é um. Se eu importar por aqui, esse aqui tem 70% de redução. Isso você não paga taxa de importação nenhuma no processo. Professor, Né? só um minutinho. Pegando exatamente esse ponto aqui da questão de inovação e equipamento, nós fomos visitar conjuntamente com a equipe do professor um colega que tem uma clínica muito poderosa em Manaus, para mostrar para ele essa possibilidade e, sobretudo, essa grande vantagem que era transformar. E na hora ele estava comprando um equipamento de R$1 milhão. Ia comprar equipamento de R$1 milhão para modernizar o parque tecnológico da clínica dele. E o professor disse, então, mas você vai gastar R$1 milhão para investir nesse dinheiro? O que você espera? Ele disse, não, em 3 anos eu tenho retorno. O professor disse, não. Você nem vai gastar R$1 milhão e nem vai esperar tanto tempo para retornar. Você tem que fazer esse processo. Eu me lembrei porque nós estamos discutindo exatamente esse processo lá, depois o professor vai colocar melhor. E aí eu volto a falar e a repetir a questão do desconhecimento, da resistência que as pessoas têm em acreditar que existe um processo, é legal, juridicamente legal, é tecnologicamente possível e é socialmente alcançável. Porque em saúde, ainda mais quando se fala no Brasil, enquanto na América do Norte a tecnologia avança a cada 6 meses, aqui a gente espera 5 anos para trocar um equipamento. Né? Então esse é o exemplo para mostrar para o professor, né, dessa transformação, que não parece em princípio algo muito empírico, né? Empírico, mas não é, mas é real. É real. Bom, eu posso e devo ter também, dentro dessa associação, isso aqui vai cuidar da saúde, hospital, vamos supor, ou clínica, tá? Eu posso e devo ter uma associação de assistência social. Isso é pós-operado, um monte de coisa. Ou os familiares das pessoas. Como é que eu devo assistir? Porque muitas vezes você cuidou do doente, vamos chamar, e esqueceu do resto da família. Não é porque deu a alta, tchau, vai embora, que sumiu o negócio. Não.
né? Ele pode ter outros tipos de doença, um monte de coisa no processo. Então, o que acontece? Eu devo ter uma associação de assistência social, no sentido de assistir o doente que está indo para casa, assim como os familiares deles. Ou quando a pessoa morre, um monte de coisa, como é que fica o processo? Não é? Nós temos que ter esse cuidado nesse mecanismo. Então, esse complemento pode ser feito por aqui, não no CNPJ daqui no processo. Tá? Assim como eu tenho material sério de despesas e materiais, que a gente chama de MatMed, né? Então, não é só medicamento e material hospitalar. Eu também tenho que comprar fármaco, um monte de coisa. O governo fez um programa especial de farmácia popular, né? De tal maneira que incentivasse a fazer isso. Só que, cadê? Como empresa, não dá. Porque você tem um custo administrativo alto de aluguel, um monte de coisa, e não consegue trabalhar. Então, esse é o papel da associação. Isso eu posso fazer, tipo assim, existe, por exemplo, uma legislação no Brasil que foi feita o quê? Medicamento fracionado para vender. Quem que vende isso? Não tem ninguém, nenhuma farmácia vendendo isso. Ah, o Brasil é a terra das farmácias, que tem mais farmácias do que não sei o que no Brasil. Outro país não existe isso. Os medicamentos, né, em outros países é formulado dentro do hospital e a pessoa já sai com a formulação, ele não vai na farmácia fazer isso. Porque a maneira como você consome seus remédios, um monte de coisa, é completamente errado. Por quê? Para poder fazer a bioequivalência do remédio, para ver se faz efeito ou não, o remédio é produzido em grande escala, não é isso? Aí pega um cara saudável, um atleta lá, dá remédio para ele, fica vigiando 2 dias, 3 dias, ele fica internado no hospital, fica tomando aquele dose de remédio, e se ele morrer, bom, perdeu. Né? Sarou, tá bom, esse remédio pode colocar no mercado. Pô, mas foi feita a bioequivalência uma pessoa saudável. Pô, e eu que sou baixinho, pequenininho, magrinho? Me ferrei, porra. Entendeu, né? Que não foi feito para mim. Ou então um cara obeso, um monte de coisa, não vai fazer efeito. E aí no Brasil inventaram ainda remédio similar, não é isso? E genérico. Porra, não existe isso no mundo. No mundo é remédio, 100% de valia. No Brasil não atendeu 100%, não precisa jogar fora não, vai ser genérico. Reconhecidamente tem eficiência máxima de 70%. Sabia disso? Então o cara está falando, essa porra não vai funcionar, tá? Mas toma que... Não, o único país do mundo que, como disse, transformou o lixo, né, em faturamento é no Brasil, na área de medicamento. Aí quando não atinge nem isso, né, não é genérico no processo, que é para jogar fora, aí é similar. Porra, o que é isso? Está brincando, pô. Em outros países, se você tem uma doença, um monte de coisa, quando sai, a pessoa recebe a formulação como medicamento manipulado para você, para o seu peso, para o seu processo, para a sua idade. Então nunca é igual de um para o outro. Então tem todo esse trabalho. Como é que é feito isso no Brasil? Nada. Então o governo fez o seguinte, olha, faça fracionamento de remédio. Por que motivo fracionamento? Numa caixinha de remédio que você compra hoje, 70% do valor daquele remédio é embalagem. Sabia disso? 70%? Então o governo está falando assim, não precisa fazer isso. Faça, compra fracionado e acabou. Deu bem? E cadê isso? Olha o que está acontecendo. Deu bem? Então, com isso, eu posso fazer aqui medicamento aqui nesse processo. Com isso, eu não só atendo o hospital, a unidade no qual estou atendendo, eu preciso verificar quantas população em torno que precisa de remédio, eu posso também estar sendo fornecido aqui. Não é para fornecer só para o hospital aqui. Aqui eu não posso fazer isso, mas aqui eu posso. Entendeu? Então, eu posso ter N unidades de negócio aqui, com outro CNPJ, como mantido desse principal aqui, para atender esse processo. Então, aí você monta uma rede de atendimento à saúde, na verdade. Entendeu? Então, esse processo, por exemplo, não é tido nisso.
E aí o resultado daqui pagou toda a despesa no processo, de quem que é esse resultado? Né? Não é da associação, é dos investidores aqui, ó. Entendeu, né? Precisa voltar para cá. Para que possa isso ser elucidado e possa ser bem entendido nesse processo, o governo fez com que aqui dentro, pudesse montar um fundo de investimento, pode montar. Então tem uma lei federal, 13.800, de 2019, que ela fala o seguinte, aqui dentro da associação eu posso montar um fundo de investimento. Isso é o seguinte, eu estou com um hospital aqui, aí tem um grupo de ortopedistas que quer montar um centro ortopédico, tá bom, tá ok, entre aqui, monte aqui dentro o centro de ortopedia. Outro grupo de médico cardiologista vai lá e vai, quero montar um centro cardiológico, ótimo, você pode montar um centro cardiológico. Isso é, quem investiu em ortopedia tem retorno só na ortopedia. Quem investiu em cardiologia tem retorno só em cardiologia. Então, com isso, garante um do outro que não haja mistura do processo. Você, investidor principal, tem direito a todas essas partes de todo o processo. Entendeu, né? E com isso eu posso atrair investidores aqui dentro, e essa lei é bem clara. Somente associações que pode ser feito isso. E só em algum segmento, que saúde faz parte do processo, educação faz parte, alimento, tem alguns segmentos que é permitido fazer isso. O governo deixou bem claro, esses fundos podem receber recurso de pessoa física, pessoa jurídica, né, setor público e recursos estrangeiros. Não tem nenhum tipo de tributação, IOF, coisa parecida, e não precisa nem de CVM. E não precisa de registro no Bacen. O que mais vocês querem? Entendeu, né? Então, deixou bem claro isso. Vamos lá. Professor, essa situação que o senhor acaba de nos colocar, seria correto eu pensar que, tipo, instituições como a Golden Cross, que desapareceu do mercado, outras empresas existentes hoje, como a Apvidas, Unimed, estariam propensos também a enveredar, encaminhar para esse processo de insolvência? Se não fizer dessa forma, vai falir. É só isso. Não tem milagre. Entendeu, né? Pagando 42%, 46% de tributo, morreu. Entendeu, né? Então não tem jeito. Ou seja, uma decisão acertada no momento desse leva a empresa a preencher aquela lacuna em função, em detrimento da empresa que está no momento de solvência. Vamos lá, comenta-se pelas mídias de que a Apvida estaria nesse processo de insolvência. Sim. Uma Unimed, uma vez preparada dentro desse esquisito, ela poderia retomar esta lacuna hoje existente? Só para ter uma ideia, é o seguinte, a Apvida, há 5 anos atrás, na sua sede em Fortaleza, nós estivemos lá sentados com um grupo, falei, vocês vão falir desse jeito. Eles acharam que estavam brincando. Então, tchau. Está aí o resultado. Aí é questão de escolha, paciência, infelizmente. Unimed, por exemplo, há mais de 10 anos atrás, nós tivemos reunido com a Confederação das Unimeds, mostrando o caminho no processo. E eles acharam que não era bobeira esse processo. Então, fazer o quê? Entendeu, né? Então, são decisões, muitas vezes, aquilo que o Dr. Ronaldo falou, o pessoal muitas vezes não acredita no processo e que vai dar um jeitinho. Não vai dar jeitinho nenhum. Mas fica patente, né, professor, Sim. que de repente uma tomada de decisão que poderia ser feita pelo presidente, ele delega para um contador ou um advogado que não tem um conhecimento de causa. Disso. Então, o que acontece? O procedimento que nós fizemos, principalmente a experiência nossa no processo, foi durante 20 anos de trabalhar no interior do Brasil, onde a coisa é grave. Vocês não têm noção do que é maravilha que vocês estão aqui, certo? Ainda por mais que aqui seja o interior, em outros municípios daqui, ela nunca dá para comparar com o sertão do Nordeste brasileiro. Vocês não têm noção, né? Eu falo que a pessoa que quer conhecer Brasil,
pegue a costa nordeste brasileiro e entre para o interior 200 quilômetros. E vai conhecer o que é, né, o sertão do nordeste brasileiro. Né? E lá a saúde tem que ser saúde. Né? Essa questão desse processo aqui, isso não é nenhuma invenção nossa não, tá? Bem entendido. Como falei para vocês, isso já existe no mundo inteiro. Quando você vê outros grandes hospitais, por exemplo, no processo, no mundo inteiro, ela tem toda essa estruturação do processo. E a grande parte das unidades de saúde, aqui atrás dela aqui, existe faculdade, a academia, tá? Então, os grandes hospitais que lá fora você pode olhar, todas elas têm. Em São Paulo, por exemplo, uma que fez isso em São Paulo foi o que? Albert Einstein. Entendeu, né? Ela fez a faculdade. Por quê? Porque as pessoas passavam pelos exames, um monte de coisa, ficava tanto tempo tendo que ensinar o cara para poder produzir, que o cara fala, pô, cacete, eu estou pagando para o cara aprender, então vamos fazer a faculdade nossa, acabou. Entendeu bem? Preparamos o nosso pessoal. E aí, quando faz esse processo aqui, quando tem uma unidade que nem esse aqui do CT, começa a virar o mundo do processo. Quer ver um caso clássico que aconteceu, por exemplo, no hospital chamado Albert Einstein? Não sei se vocês lembram, da primeira vez quando foi instalado um robô lá, Da Vinci, né? Não foi ela que comprou aquele equipamento, não. Ela não comprou o equipamento. O fabricante do equipamento fizeram uma proposta para eles. Você vai ser o vendedor do nosso equipamento na América Latina. Então, nós vamos instalar o equipamento para você, você tem a faculdade, treina o pessoal aqui, e que esse pessoal sendo treinado, eles vão comprar o equipamento. Não adianta nada eu vender o equipamento, eu tenho que treinar um cara, pô, eu não sou a faculdade, pô. Deu bem? Então, com isso, o que acontece? Ela faz uma série de cirurgia, por exemplo, gratuito. O cara fala, gratuito? Einstein faz isso? Faz, entendeu? Ele não atende SUS, mas ela faz esse trabalho. Né? Por quê? Porque eu vou fazer uma cirurgia, um monte de coisa, tem um limite, eu não posso fazer com boneco um monte de coisa, tem que ter gente mesmo trabalhar, tá bem? Então tem que treinar o pessoal para isso. Então tem muitas cirurgias que é feito lá dentro com o robô, ela não está sendo cobrada porque, na verdade, o cara que quer treinar, quer aprender, já pagou para a faculdade. Ele está dando aula prática lá. Entendeu, né? E o cara já sai com essa certificação. Entendeu? Bom, com isso, esse período todo, ela conseguiu vender mais de 25 equipamentos no Brasil e na América Latina. E ganhou comissão da fabricante ainda. Né? É verdade. Né? Bom, vocês estão aqui numa área de um polo tecnológico. Grandes empresas que estão instaladas aqui, que faz televisão, um monte de coisa no processo aqui, também fazem equipamento de saúde em suas matrizes. Deu, né? Então, por que vocês não fazem isso? Aqui poderia ter um baita um centro de um hospitalar de primeira linha, onde teria todos os equipamentos das empresas multinacionais, sendo um laboratório para isso, esse processo. Se criaria, então, uma outra matriz? Sim. Matriz econômica diferente no processo. Ok. Entendeu? E levando em consideração que nós estamos na região de maior biodiversidade do planeta, né, professor? Então, o que acontece hoje é que, nessa área de saúde, existe toda uma legislação que foi criada, no entanto, pela falta de conhecimento e leitura do processo, as pessoas não têm utilizado esse mecanismo, né? E passando dificuldade, necessidade no processo. O governo, ao longo do tempo, ela fez outros tipos de situação que ela, tendo necessidade, já que a iniciativa privada não está lendo, não está fazendo o trabalho, o governo, pela sua necessidade, começou a criar outras leis para estimular o processo. E aí, em vez de melhorar, piorou a situação. Pode falar. Professor, com relação, tu estava colocando com relação à academia, né, nós vimos assim, que grande parte, né, dessa resistência, né, principalmente dos presidentes das instituições que a gente trabalha, é graças a esses profissionais conservadores, né, como advogados, contadores,
né? E até o pessoal da área de saúde mesmo, que quando esse presidente vai fazer a consulta, né, que é isso que é a nossa experiência que a gente está tendo, ele prefere continuar na área dele de conforto, né, sendo conservador no processo, né, e isso tem prejudicado muito a questão do alavancar do terceiro setor. Exatamente. É o que a gente tem percebido, né, que a academia, né, ela está numa falha muito grande para acompanhar essa questão da legislação, né, do terceiro setor. Né? Só o terceiro setor. Muitas vezes, dentro da academia, você tem a limitação do processo que não consegue fazer interface com outros segmentos. Então, vamos supor assim, se nós estamos falando aqui de medicina, por exemplo, né, o que tem que ver isso com, por exemplo, contabilidade? Tem, né? Só que dentro do curso de administração, gestão do hospital, por exemplo, é uma aulinha por contabilidade, mas não mostra qual a importância do planejamento econômico tributário dentro da unidade. Assim como você pegar um curso de administração, né, que tem administração hospitalar, um monte de coisa, só se você fizer o curso especializado disso. Não, a pessoa que está fazendo o curso de administração convencional também tem que ver como é que funciona numa clínica, num hospital, um monte de coisa, né? E não tem nenhuma matéria sobre isso. Né? Eu brinco com o pessoal da faculdade de administração, né? Está estudando ainda Adam Smith, não sei o que. Ela falou, esquece esses porra, já morreram, não serve mais nada, porra, né? O pessoal fica puto comigo, né? E, pô, aprende a administração, né, atual, da modernidade do processo, tá vendo? Professor, você falando com relação à administração, à gestão, né, hospitalar mesmo, da saúde em si. Ainda há, né, a ideia, né, da excelência, né, médica, né, da figura do médico, né, como a excelência, né, no processo de saúde, né, e também um outro profissional que não tem essa formação. Né, e até para a equipe evoluir no processo com ele é difícil. Porque eu costumo dizer que fica sonhando, né, com a questão da academia científica, não sei o quê. É como se fosse assim, vou fazer uma impregnação de prata, parece que aquela coisa vai cair do céu. Né? Financeiramente, não é o que? Viável. Então, nós vimos assim, um processo, e a gente vivenciou isso dentro de uma instituição pública, que era exatamente isso. Um setor, né, uma central de custo que ela dava mais prejuízo, né, primeiro por causa da tabela SUS, que não acompanha, né, e os outros setores é que conseguia manter mais ou menos, né, esse serviço. Né, mas a consciência, né, médica, de estar fazendo bem, né, do anjo, né, que não precisa, né, daquela estrutura de gestão administrativa para fazer possível, né, a ciência. Né, a possibilidade da ciência existir. Então, a faculdade falha nisso. Né? Vamos cuidar bem, mas vamos fazer ciência. Falha, não. O próprio profissional também tem uma Sim, falha, né? Nós temos culpa. Culturalmente, né, existe essa também da central da figura do médico. Né? Como, não, uma grande instituição só pode ser feita gestão pelo médico. E a gente vê que isso não é real. Em muitos hospitais que a gente pega, que está em estado de falência, um monte de coisa tal, quando a gente pergunta assim, né, quem administra esse hospital? Aí o médico fala, eu. Por isso que está nessa porcaria que eu falo, né? Não é nessa função, porra, né? Não tem uma exigência de ter um administrador hospitalar. Cadê esse cara aqui dentro? Você não tem, dá essa porcaria que dá, eu brinco com o pessoal. Então, o pessoal não tem esse tipo de jogo de cintura. Né? Acha que o hospital é meu, sou médico, mas eu não sei administrar essa porra. Né? Aí acaba se ferrando, que eu falo. Né? Mas eu sou doutor. Exatamente. Vamos lá. Professor, o internauta aqui nos pergunta, o Marcelo, ele quer saber se para os profissionais de saúde que trabalham com microempreendedor, se existe alguma forma de diluir os impostos também para eles. Sim. Quem mandou escolher ser microempresário? Não era para ser. Né? Então, a própria formatação jurídica dele está errado no processo. Mas, mesmo assim, ainda tem condições
de estar junto com uma associação na área de saúde e ter benefícios também, tá? Eu vou explicar isso ainda, tá? Ok. Bom, outra grande questão do processo dentro dessa questão de terceiro setor, de administrar a atividade de saúde, o governo fez uma série de leis diferentes para poder ordenar isso. E o pessoal não entende, não leu, não está entendendo. Então existe a primeira lei chamada Organizações Sociais, OS. Essa lei saiu a 9.637 de 98, foi a primeira legislação que saiu, tipo assim, organize-se uma associação com vocês para poder trabalhar para desenvolver atividade de saúde. Tá. Aqui ela me fala que tem que ter no mínimo de 20% e no máximo de 40% da representante do governo local. Então tem alguém do governo participando naquela associação. E tem que ter pelo menos 10% da participação da comunidade local aqui no processo aqui. Então com isso, o que acontece? Essa organização, por ter a participação do próprio governo, ela falou que é o seguinte, está dispensado de licitação. Aí quando os caras leram isso, opa, vamos começar a montar OS. E proliferou no Brasil um monte de OS. Tudo filantrópica. Por que motivo? Se eu tenho uma OS montado, isso aqui, por exemplo, aqui em Manaus, aqui no processo aqui, então eu vou prestar serviço para o governo de Manaus, porque o governo está participando aqui. Se essa unidade prestar serviço, por exemplo, né, lá em Rio Branco, por exemplo, aqui, o que acontece? À luz da lei, o que é? A intervenção do governo de Manaus em Rio Branco, inconstitucional. Independência dos poderes feito. Tem gente que acha que está certo. Não, eu vou montar filial. Pô, você é babaca, pô. Filial é a mesma coisa do outro também, entendeu bem? Na verdade, o que acontece, professor, aqui, quando querem, né, se instalar aqui em Manaus, o que nós levamos meses para conseguir uma certificação dessa, indo pelos ritos normais, uma instituição dessa, quando vem de fora aqui, rapidamente ela consegue obter a qualificação como organização social, né? Exemplos que estão aqui. Então, esse é o grande isso a gente gera estranheza. Por né? isso que nós estamos trabalhando juntamente com o Tribunal de Contas, um monte de coisa, e quando nós estivemos aqui, por exemplo, mostramos para eles, vocês estão aprovando a conta cagada. Aí quando falei desse negócio, os caras regalaram o olho. Como é que é o negócio? Eu falei, pô, você não está lendo a Constituição, não? O que é isso? Entendeu bem? Já teve várias organizações desses que saiu escândalo na televisão, um monte de coisa que vira e mexe, está no ar do processo. Por quê? Porque com isso aqui, esse aqui é uma interferência que está surgindo. Bem entendido, se ele é qualificado como OS do município, ele só pode atender no município onde foi reconhecido. Ele não pode ir para Iranduba, por exemplo, fazer isso. Agora, se ele foi qualificado para o estado de Amazonas, somente para os órgãos do estado que ele pode prestar serviço. Ele não pode prestar serviço para a prefeitura. Entendeu, né? Porque é interferência de poderes. Se o poder local está reconhecido como governo, então o governo que aloca as pessoas do governo estadual. Eu vou no município, como? Estou intervindo nele. Então é ilegal no processo. Tá. Bom, outra coisa, essas organizações aqui não têm direito à isenção do INSS patronal. Não pode. Porque tem governo participando do processo, chapa branca. Então não consegue ter isenção da cota patronal. Entendeu bem? Aí o governo fez uma outra legislação que chama OCEP. Então essa aqui é a lei 97/90 de 99. Nesse caso aqui, ela está independente do processo aqui e ela tem liberdade para trabalhar. Esse daqui pode receber a certificação do CNAS no processo aqui, assim como ela pode receber renúncia fiscal e outros incentivos aqui dentro aqui. Aqui não. Entendeu? Além disso, então, o governo fez a famigerada lei chamada ICT. Tá? Então, esse daqui
ela tem única obrigação dela, ter academia participando aqui. Então, ter alguma faculdade, alguma universidade participando do processo. Entendeu bem? Então, a legislação foi criada dessa forma. Aí, no meio do caminho aqui, surgiu um outro termo aqui, chamado OSCE. Aí, todo mundo falou, eu sou OSCE. Pô, não existe isso, porra. Eu sou a organização da sociedade civil e o cara se autodenominou. Não existe nenhuma lei que regulamentou o tal de OSCE. E o coitado está na boca de gente e todo mundo fala, não, eu sou OSCE. Eu falei, bela merda. Para mim não serve para nada. Ou você é OS, ou OCIP, ou ICT. Não tem outra forma. Tudo bem? Então essa é uma grande confusão que existe também com o pessoal que não tem noção do que está falando sobre isso. E tem gente que briga comigo, não senhor, eu sou OSCE. Tá bom, então mostra o certificado. Onde você está certificado? As organizações da sociedade civil puramente da assistência social, elas não se enquadram em nada. Nada, não enquadra em nada. Não tem direito a nada, não existe a classificação. Aí por isso que elas se... Eu sou OSCE. Sou OSCE, você não é nada. A pessoa fica pé da vida comigo, né? Eu não tenho papas na língua, então... Bom, o que acontece hoje é um erro enorme que está acontecendo também, tá? Eu tenho uma associação aqui e vou administrar um hospital. Então eu escrevi no meu estatuto que vou fazer serviço ambulatorial, exame, não sei o que tal, que é o objeto fim da organização. Ótimo. Então você é uma associação e com isso quando você recebe aqui no processo aqui, em função da sua atividade, tem imunidade tributária. Aí, quando você vai olhar na contabilidade, começa a aparecer umas notas esquisitas no meio. Como assim? Ele contratou uma empresa limitada de radiologia. Contratou uma empresa limitada aqui de laboratório. Contratou uma empresa limitada aqui de cardiologia. Contratou uma outra empresa limitada aqui de ortopedia. Está lá na nota fiscal como despesa dela. Pô, espera aí, o que é isso? Casa da mãe Joana. Um ataque à Constituição. Não, isso aí, desvio de finalidade, perde o certificado de imunidade tributária. Que você está sendo laranja dessas empresas. Isso é criminoso. Porque você está aproveitando a imunidade aqui e eu estou fazendo uma série de empresas querendo ganhar dinheiro sobre isso. Então, esse jeito é crime. Como é que eu posso fazer para não ser crime? Se você tem aqui dentro, aqui na associação, uma categoria de associados aqui, que pessoas jurídicas podem participar, opa, aí mudou. Aí pessoas jurídicas podem participar. Nesse caso aqui, então, em vez de chamar de contrato aqui de prestação de serviço, some essa palavra e como você está associado aqui, tem um negócio chamado o quê? Termo de adesão. Então, você, empresa jurídica, vai compor o termo de adesão juntamente comigo. Bom, já mudou. Deu bem? Pode fazer o mesmo serviço, mas para a questão contratual mudou a consideração. Normalmente, essas empresas que estão no regime de lucro presumido ou simples. Então, o que acontece? Eu tenho associação aqui, hospital aqui. Eu tenho aqui empresa limitada aqui de exame, um monte de coisa aqui. Se eu emito a nota fiscal para cá, tá? E vamos supor que foi 10 mil de serviço aqui, o que acontece? Quando eu vou pagar esse cara aqui, eu tenho que fazer retenção. E ele vai ter que pagar tributo sobre isso aqui, esse valor aqui, 10 mil. Então, ele emite muitas vezes uma nota de 10 mil aqui e ele só recebe 8.500 aqui, ó. Isso que eu acabo recebendo. Tá. Mas ele tem despesa. Ele tem que pagar o terceiro, vai ter que pagar o funcionário, um monte de coisa aqui. E vamos supor que esse aqui tenha 7 mil de despesas. Tá? Então, na verdade, ele só ficou com 1.500. Então, ele emite uma nota de 10 mil, teve atenção, um monte de coisa, e só recebeu 1.500. Isso que acontece.
Agora, se ele assinou o termo de adesão comigo aqui, e ele é meu parceiro no trabalho, no processo aqui, eu posso pegar esses 7 mil de despesa operacional dele aqui, ele me apresenta essas despesas aqui, então, ele, em vez de emitir uma nota fiscal de 10, ele me manda 7 mil de despesas operacional no processo aqui, essas despesas, documentos contábeis válidos, nota fiscal, cupom fiscal, tá vendo? Na atividade dele, né? Que é, eu estou indo de carro para trabalhar lá, então abasteceu no posto de gasolina, pegar nota, tá vendo? Fui comer no restaurante, alguma coisa, pegar nota. E com isso ele consegue juntar uma nota fiscal suficiente para apresentar aqui. Então, eu pago para ele ressarcimento de despesas sobre isso. E quanto que era o serviço? Era 10 mil. Então, sobrou 3 mil. Então, o que acontece? Essa empresa aqui, ela não vai mais emitir nota fiscal de 10 e vai emitir nota fiscal de 3 mil. Aqui, ó. Então, com isso, vai ter retenção e tributação sobre 3 mil e não mais sobre 10. Então, provavelmente, ele vai receber 2.800. Pô, ele não recebia um e-mail aqui? Melhorou, não é isso? Esses 7 mil que ele não pegava nota, ele era a base de sonegação do tributo no seu município. Deu, né? No momento que eu catei essas notas aqui, eu fiz o quê? Contribuir no município para poder ter melhor receita no processo para diminuir a sonegação. Então, o município ganhou também. Porque sobre aqui eu cobraria ISS 2% do valor da nota, e aqui esse produto 7 mil aqui teria ICMS, um monte de coisa, então isso daria para o município entre 12% a 8% de tributo para o município. Então, muito melhor para ela, não é isso? Tá? E você tirou a sonegação fora. Fora esse processo aqui, como ele vai ter um ganho sobre esse processo aqui, então ele pode ajudar a associação aqui. Então, com isso, eu posso fazer com que a economia tributária desse cara, ele ajude com uma contribuição aqui dentro, aqui, ó. E não só isso, como ele vai ter economia tributária, eu posso exigir que esse cara aqui, para poder continuar trabalhando para mim, ele vai ter que atender X paciente de graça ou participar de campanhas sociais. Deu, né? Então, o hospital vai fazer ação social, um monte de coisa aqui, vai atender as gratuidades, sem que seja do bolso dele. Por que não fazem isso? Os médicos têm um negócio chamado livro caixa, que pode lançar despesas. Por que não usa isso? Deu, né? Então, com isso, esse médico aqui está trabalhando comigo, ele precisa comprar equipamento. Se esse cara comprar equipamento e importar o equipamento aqui, ele vai pagar taxação cheia. Se ele está trabalhando comigo aqui no processo aqui, eu posso importar esse equipamento aqui, sem taxação nenhuma aqui, e disponibilizo o uso exclusivo dele. Durante o período da amortização, da depreciação, ele não pode vender, entendeu? Mas ele pode ficar com ele, entendeu? Então, existe todo esse cenário possível de fazer, então não tem jeito de falar que não existe. Bom, quando o pessoal fala para mim que custo do Brasil é caro, eu simplesmente falo o seguinte: não, ignorância custa caro, entendeu? O que nós estamos propondo, tudo isso aqui, está todo dentro da legislação, não tem nenhum jeitinho. Né? E não fazem isso. Eu prefiro sonegar, correr o risco, ser considerado pela Receita como médicos os maiores sonegadores, depois do advogado, né? E o pessoal não usa esse mecanismo de uma forma correta. Entendeu? Então, o trabalho nosso é justamente orientar, assessorar esse procedimento para o trabalho disso. Vou falar. Professor, como é que fica as leis trabalhistas, os funcionários que trabalham nessas empresas todas? Sim, ele é cientista convencional, mas não paga os encargos sociais patronal. Tem todos, como diz, cumprimento trabalhista no processo. Tá? Então, o trabalhador não perde nada. Até o médico, que quando faz esse processo de adesão desse negócio, uma das recomendações que eu faço é o seguinte:
está trabalhando com você e está dentro da unidade hospitalar, por mais que você tenha segurança de que não haja eventual processo trabalhista contra você, você nunca sabe o dia de amanhã no processo. Então, como ele vai ter economia tributária nessa receita aqui, eu sempre recomendo que uma parte da economia tributária, nós estamos falando de algo de 2% só, a 5% no máximo, retenha esse dinheiro para criar um fundo para ele. De tal maneira que com esse fundo, ele pode receber o 13º, tá? E se tiver algum acidente, eu tenho dinheiro para pagar complementar, que é dele mesmo. E se ele entrar com ação trabalhista, esse fundo vai pagar ele mesmo. Deu, né? Professor, pegando a carona do nobre amigo aqui, essa questão trabalhista do imposto patronal, isso quer dizer que uma unidade hospitalar do tipo Beneficente Portuguesa, aqui no Amazonas, que tiver 500 funcionários, os 500 funcionários, a instituição vai ter o desconto do imposto patronal, ou seja, 500 funcionários, que cada um ganhe R$1.000, a folha de pagamento seria R$500.000. Se não pagar imposto patronal, ele teria 28,8% de dedução. Ave Maria. Realmente. Né? Bom, deu para ter uma noção, mais ou menos, a gente está falando alto, rapidinho no processo, né? Porque eu teria que estar dando aula passo a passo para entender o mecanismo. Então, extremo, não é complexo um processo, não. O pessoal fala assim, o bicho tem 7 cabeças? Não, tem 10. O problema não é difícil, tem detalhes do passo a passo que tem que ser feito, né? Então, tem que ter conhecimento das leis para poder atender o processo. Não é simplesmente quantas e quantas pessoas já chegam para mim, muitas vezes, o japonês dá o estatuto de graça para ele e tal, então pede para ele a gente resolver um problema. Então, muita gente me pede, eu dou o documento, não cobro nada sobre isso e tal. Aí, daí o tempo, muitas vezes a pessoa liga para mim e fala assim, obrigado aí que eu consegui registrar o documento, não sei o que, tal, e ele vem para agradecer, né? Aí eu dou uma porrada nele, né? Teu inferno começou agora, tá? Tchau, eu não te conheço. É verdade, eu escuto grosso, não, pô. Não, o cara quer dar uma de malandro, pensa que eu tenho olho pequeno, mas sou bobo, não enxergo, porra. Né? Então, tem que ser bem claro. E já vi muitos outros documentos, que é o seguinte, como a gente trabalha há muitos anos elaborando estatuto, um monte de coisa, os modelos de estatuto nosso têm um histórico de experiências que aconteceram no passado em várias regiões, então a gente acaba engrossando o documento com certas precauções no processo. Então, qualquer estatuto, qualquer segmento que seja mais simples que for, se você não tiver algo em torno de 60 a 70 artigos, não atende às exigências da norma brasileira, tá? Então, qualquer um que pergunta para mim, eu falo assim, quantos artigos tem no seu estatuto? O cara fala 35 ou 40, tá ilegal. Eu falo, você não leu, pô, não precisa nem ler, pô, tá ilegal. Aí quando o cara insiste, pergunta, tem tal item, não tem, tal item, não tem. Então, já estou falando que é ilegal, pô, tchau e benção, entendeu? Não dá para fazer. Muitas vezes, já aconteceu isso no cartório aqui, tá? Quando mandamos o documento, o cartório orientou para a pessoa, falou assim, não, rapaz, está muito complexo isso, simplifica esse documento. Está muito robusto, né? Porra! O cartório tem que registrar, não ficar enchendo o saco, porra. Entendeu, né? Bom, aqui em Manaus tivemos um problema mais sério ainda. O cartório deu orientação para tirar o endereço da sede da organização para registrar. Ele chegou e falou assim, se você não tirar endereço, não vou registrar. O cara fez isso, aí mandei o cara escrever. Aí o cara do cartório, né, escreveu lá, mandou o despacho que estava indeferindo o estatuto, que não deveria constar o endereço. Tá bom. O que eu fiz? Fui no cartório e falei assim, olha, você mandou esse despacho aqui, quem é o advogado daqui do cartório?
Né? Porque todo cartório é obrigado a ter o cartório que passou no concurso, inclusive. Tudo bem? Aí o cara falou assim, não, eu que fiz. Não, espera aí. Você o que é? Escrivão. Não, eu quero falar com o AB. O titular, né? Esse documento, quem é que deu o despacho? Fui eu. Bom, então eu tenho dois caminhos. Ou eu caço, fecho esse cartório, ou vou pegar o AB responsável e vou denunciar para caçar ele. O cara fala, por quê? Porque você escreveu, mas não é para pôr endereço. Aí ele falou assim, não, é para tirar endereço mesmo, porque toda hora tem que mudar endereço, que não faz, não sei o que, o problema não é teu, porra. Você devia estar mais contente que você ia fazer outros registros, porra. Não é isso? Não, que dá muito trabalho esse negócio, então aqui não precisa registrar. Não, aqui não pode registrar. Aí eu falei, bom, como eu falei para você, estou tendo dois caminhos. Eu caço o cartório ou vou caçar o AB. Porque o Código Civil brasileiro de 2002, no seu artigo 59, ela me fala que tem que ter o endereço completo. Agora, por acaso, nós estamos fora do Brasil? É isso que está dizendo? Que o Código Civil brasileiro não vale aqui em Manaus? O cara arrepiou o negócio. Você quer ver uma coisa, por exemplo? A gente tinha a tela do computador na mesa dele e falou, abre essa porcaria aí, o Código Civil, vai, vamos lá. Vai lá, pega lá o artigo 59, vai lá, abre lá. Fiz o cara ler. Você podia ler para mim? Aí teve que ler. Falei, e daí? O Código Civil brasileiro não vale aqui em Manaus? Aí o cara ficou com uma cara de tacho, né? Não, dá aqui esse negócio que eu vou extrair, tal. Aí ele queria de volta o papel que ele deu o despacho. Falei, meu amigo, agora você se ferrou. Esse documento é a arma que eu vou ter aqui para ver a tua incompetência, que amanhã tiver outro problema em reincidente, tá bom? Então esse documento aqui não vai ficar na tua mão, não, é meu. Tá bom, ele virei inimigo número 1 dele, né? Quando o registrador do japonês, vê se arruma defeito, né? Isso é o seguinte, assim, né? Esse tipo de ação acontece porque, que a pessoa não tem conhecimento das normas sobre isso, né? E, como eu falei, determinadas atividades, você tem N leis que fazem processo. Hoje, em termos de leis do terceiro setor, nós estamos falando de mais de 3.800 leis. Nós estamos falando de um mundo de 3.800 legislações que temos hoje regentes sobre o terceiro setor. Então, para cada uma das atividades no processo, tem peculiaridades e formas de interpretar e forma de elaborar o documento. Então, mesmo a área de saúde, se eu vou trabalhar num hospital, é uma coisa. Se eu vou trabalhar numa clínica, é outra estrutura no processo. Porque o hospital tem toda a recomendação hospitalar, não tem? As certificações tem que cumprir, um monte de coisa tal, que é diferente de uma clínica. Mesmo no hospital, se eu vou trabalhar com um hospital infantil, uma coisa. Se eu vou trabalhar com um hospital oncológico, é outra situação. Por quê? Porque eu tenho o Instituto Nacional do Câncer, que tem as recomendações no processo para cumprir isso. Entendeu bem? Então não é tão simples assim, tá? Então essas mudanças que o pessoal não tem, e é o trabalho que a gente tem que estar orientando nesse processo, tá? Tudo bem? Deu para ter uma noção? Perguntas? Nada? Bom, só agradecer a casa aqui por estar nos cedido esse espaço para fazer. O que a gente precisar, como eu falei antes, eu venho para cá todo mês, né? E a ideia é começar a criar uma base aqui na região para poder entender esse tipo de situação. Nós estamos também com um projeto de um hospital diferente que está para sair para cá, chamado Centro de Referência de Saúde. É um trabalho que a gente vem fazendo esse trabalho de dar suporte aos médicos, um monte de coisa, que no final do processo vai poder ter um hospital diferenciado no processo. Seria o primeiro hospital comunitário de Manaus, tá? É diferente na concepção, todinho o trabalho no processo. O terreno temos um acordo com o proprietário, nós estamos fazendo uma série de reuniões para isso,
é que deu a pandemia, nós tivemos que parar, estamos retomando agora, né, e tem todo um trabalho que vem sendo realizado, uma série de reuniões sobre isso. Então, depois, se vocês puderem acompanhar, vocês vão poder receber convites sobre isso. E a concepção dessa unidade não é uma coisa simples no processo. Nós estamos querendo envolver o maior número de profissionais possíveis, não só profissionais interessados no processo, que eles, ao estar participando das reuniões, é contado a hora dessas reuniões e como se vocês estão recebendo uma cota parte desse empreendimento. Então, se o pessoal vem nas reuniões, esse já é marcado hora a hora, já tem todo um trabalho feito ao longo dos anos já, e nós temos feito uma série de seminários de explicação do processo para colher ideias e sugestões do pessoal. Tá bem? E essas homem-hora, quando assina a lista de presença, um monte de coisa, entra como cota parte do empreendimento. Então, vocês não entraram com dinheiro nenhum, mas estando presentes nas reuniões, tem esse tipo de agraciado com essa cota parte. Porque nós queremos que tenha maior número da sociedade civil no processo, nós não lançamos a cota ainda para os investidores, para que os investidores não cheguem, dominam e acabam não tendo a participação da sociedade. Então, cada um vai poder estar participando disso, e quando a gente lançar a cota no processo, quem está acompanhando as reuniões já é sócio de uma parte do processo, tá bem? E é um hospital institucional e é chamado de Centro de Referência da Saúde, tá? Isso depois a gente pode explicar melhor, é um trabalho que a gente já vem há 2 anos sendo feito, por causa da pandemia nós tivemos que parar e estamos retomando esse ano esse processo de trabalho, tá? Então, meu muito obrigado por enquanto e até a próxima, tá bom? Bom, meus nobres amigos, depois dessa belíssima, esclarecedora apresentação do professor Takashi, eu o reputo como o maior conhecedor do terceiro setor na América Latina. Nós ouvimos uma parte da importância do terceiro setor, que foi a área de saúde, mas nós atuamos em todos os segmentos do artigo 6º da Constituição: educação, lazer, segurança, moradia. E esse trabalho o professor nos privilegia todos os meses vindo a Manaus para divulgar esta ferramenta, que é justamente o papel preponderante da Cimasa em divulgar esse conhecimento a todos vocês. Bom, nos despedindo, agradecendo uma vez mais a doutora Fabíola, que nos cedeu esse espaço maravilhoso, como já disse a doutora Lucimar, agradecendo a oportunidade de todos vocês aqui presentes, dos nossos parceiros, doutor Ronaldo aqui representando a Propele, a nossa amiga Lucimar, do Grupo Santa Clara, ela já é um caso de sucesso do terceiro setor, né? E agradecer aos internautas que nos dão o prazer de estar nos assistindo. Nós temos também um caso de sucesso na área governo, na pessoa da doutora Érica, que aqui representa o EMUAN, né? E que haverá, num espaço de tempo muito curto, ser o centro de referência mundial na área da questão do banco de sangue. No mais, agradecer a todos vocês, ao professor Takashi, que aqui está presente, e eu pediria a ele que desse uma salva de palma calorosa. E só avisando que no próximo mês ele vai estar aqui a partir do dia 17 de maio, nos brindando e nos privilegiando com novas informações. Agradecer uma vez mais ao Dr. Bernard, que aqui representa o Conselho Regional de Medicina. Nós entendemos, Dr. Bernard, que o Conselho Regional de Medicina do Amazonas ele tem um papel preponderante nos destinos desse Estado. Sem o apoio de vocês de uma forma incondicional, seria muito importante. Então, eu gostaria que você levasse essa mensagem aos nossos colegas, nos colocando à disposição
para, quem sabe, vocês serem o grande protagonista dessa história. No mais, obrigado a todos.